Adriana Caran e nós estamos começando agora mais uma entrevista. Hoje conversamos sobre um dos atores do Sistema Regional de Inovação, que são os habitats de inovação. Conversam comigo o Rogério Oliveira, que é gerente da Agência de Inovação do Tecpar, e o Fernando Luciano, que é diretor da Hot Milk, que é o ecossistema de inovação da PUC Paraná. Bom, começamos. Acho que a gente tem que começar sempre conversando um pouquinho sobre o tema, né? Então, alinhando conceitos e entendimentos. A gente vai conversar um pouco, perguntando então o que são, né? Eu acho que vou perguntar aqui para o anfitrião. Nós estamos aqui na Hot Milk, né? É um espaço que que está novinho em folha, recém-reformado, reinaugurado. Foi ontem a reinauguração? Foi ontem. Então, um espaço novinho em folha, gente, e que é um habitat de inovação. Então, Fernando, explica pra gente, né? Se alguém perguntar para você assim, Fernando, me diga em 3 linhas, né? Ou assim, 1 minuto, né? Ou 30 segundos. O que é um habitat de inovação? Para mim, né, na minha concepção, esse habitat de inovação é esse local feito, né, pensado para com que as conexões de negócio aconteçam, sejam elas vindo da pesquisa e desenvolvimento, que vem normalmente da academia, junto com essa pujança das startups, que são empresas de alto crescimento, né, de alta exponencialidade, e também com as grandes empresas para resolver problemas e gerar valor para a sociedade. A gente enxerga que existem habitats que são um pouquinho diferentes uns dos outros, né, Adriana? A gente vê alguns habitats que estão um pouco mais focados no P&D, né? Então tem, por exemplo, algumas áreas como, vou dar o exemplo do Instituto Senai Cimatec na Bahia. Ele está muito focado, muito forte, enraizado a pesquisa e desenvolvimento. Você tem muitas empresas de base altamente tecnológica linkadas a esse espaço. Você vai ver alguns outros habitats que estão muito mais pensando em startup e corporate, que está querendo fazer conexão de startup com corporate. Inovabra, Cubo, Itaú, você vê muita startup em um ambiente gigante, cheio de startup, e as corporates, né, absorvendo aquelas tecnologias e aquelas oportunidades. No nosso caso aqui, nós somos meio que um misto. Nós temos as startups, nós hoje estamos muito bem posicionados em termos de programas de inovação aberta com grandes empresas, então temos as corporates aqui dentro, até algumas governamentais, o que é muito legal, que faz aí o elo do tripé, né, do governo, academia e empresa. E a PUC Paraná, que produz conhecimento, que trabalha com o P&D e que também muito desse conhecimento na fronteira do conhecimento é absorvido por essas startups, né, que habitam esse nosso ecossistema. E a gente está o tempo inteiro promovendo coisas aqui para que as pessoas se conectem. Exatamente. Então a palavra é conexão. E a partir daí geração de negócios, de desenvolvimento de valor. Bom, a gente tem o Rogério, também trabalha, né, e lidera um habitat de inovação, uma característica diferente e especial, né, porque ele vem da iniciativa pública. Sim, exato. O nosso habitat de inovação ele é bastante focado no desenvolvimento de negócios, né, principalmente porque a gente tem também uma incubadora tecnológica dentro do Parque Tecnológico da Saúde do Tecpar, e agora se direcionando mais para a questão de saúde propriamente dito. Então, mas como disse o Fernando, né, o nosso ele está mais focado na parte técnica e no desenvolvimento do negócio ali, né? Não tanto na parte da pesquisa científica. Lógico, a gente tem parceiros lá também, como o IBMP e a Fiocruz, que são muito fortes na pesquisa científica lá. Uhum. Então são duas abordagens, como o Fernando disse, as possibilidades são inúmeras, né, de atuação, de entrada. Quando a gente fala em Sistema Regional de Inovação, a gente pensa que existe um conjunto de atores que precisam atuar de maneira sinérgica e conectada para gerar valor para uma região, né? Quando a gente pensa no habitat de inovação e nesse relacionamento com os demais atores, qual é o papel do habitat, qual é, né, o que vocês já falaram um pouquinho, né, do que é, quando vocês falam do que é, vocês já falaram um pouquinho de qual é o papel, mas qual é o papel, qual que é essa contribuição que esse habitat de inovação faz para
realização e para o desenvolvimento de um sistema regional de inovação? Eu acho que é justamente o que o Fernando citou antes ali, é a parte da conexão. Essa é a coisa mais importante, porque a inovação ela vai acontecer organicamente dentro do Habitat, né? A gente não vai precisar empurrar muita coisa, porque existe um empreendedor que está disposto a empreender, já tem uma motivação ali fantástica. Agora, se a gente junta ao empreendedor, a motivação do empreendedor, consegue conectar instituições de fomento, né? Ou seja, o recurso para o cara conseguir arrancar e desenvolver. Se a gente consegue juntar os parceiros que tenham conhecimento técnico e científico ali, enfim, o que for necessário também tecnicamente, e os outros parceiros lá também que entendem na parte do negócio, né, das barreiras, enfim, que consigam dar um suporte ali para ele. Então, é aquele local onde as conexões de fato vão acontecer, né, para o negócio começar a escalar, começar a crescer. E também para o empreendedor aprender, né, junto com a experiência ali dos parceiros todos do Habitat. Né? Então, ele é um ambiente de conexão, um ambiente de aprendizado, é um ambiente vivo, né? Por isso que chama o conceito está bem alinhado, chamando de Habitat, né? Porque são vários recursos, cada um com a sua característica ali, mas todos promovem a vida das startups ali, né? Permitem que a startup cresça ali dentro. E pensando assim, Fernando, nessa questão do Habitat, né? O que um Habitat precisa ter para fazer com que as suas residentes, as empresas residentes prosperem e como é que ela pode fazer para colaborar? Isso é bem legal a sua pergunta, e assim, a gente teve um crescimento bastante grande aqui na Hot Milk nos últimos anos. E isso se deve a um reposicionamento estratégico de tudo que a gente estava fazendo e vem também de uma caminhada de aprendizagem. E eu tive em 2018 numa missão da Amprotec, né, uma associação nacional de parques tecnológicos e ambientes de inovação, e que recomendo que quem é desse mundo, né, que se puder participar de uma missão da Amprotec, porque é muito legal as trocas que você faz durante essas missões, e que foi na China. E me inspirou muito o Instituto de Cidades Inteligentes de Xangai. E o que eles disseram lá é algo que tomei, né, aquilo, né, absorvi aquilo e tentei trazer como estratégia para o nosso ambiente. Eu acho que tem sido muito rico, dizendo que o que precisa para o ambiente. A estrutura física, ela é muito importante, né, ter a estrutura física legal e que faça, que oportunize essas conexões que nós estamos falando aqui, que elas ocorram. Se vocês derem uma volta aqui, vocês vão ver que é tudo de vidro, não tem parede fechada, porque a gente quer que as pessoas se olhem nos olhos. Outra coisa que é muito importante para ter é trazer para dentro desses ambientes as pessoas que fazem as conexões, que são associações. Então hoje a gente é um ambiente, é PUC, mas está aberto para todo mundo estar aqui dentro. A gente tem o Sebrae aqui dentro, Vale do Pinhão aqui dentro, a CESP, que é a Associação das Empresas de TI, aqui tem muita empresa de tecnologia de informação, a CESPRO fica aqui fisicamente. Então, assim, um ambiente aberto para todas essas colaborações, escritórios de advocacia que vão falar sobre fusão, aquisição, investimento em startups, são super bem-vindos para estar aqui nesse ambiente dando palestras. Então, é muito aberto a tudo isso. Outra coisa que é importante é ter produção, né, de conhecimento na fronteira do conhecimento. Não porque o ambiente, as empresas, isso é inovação, mas elas precisam beber de uma fonte. Então a academia é muito interessante para isso. Recurso financeiro é muito importante, né? O Rogério estava falando agora, recurso financeiro é super importante. Hoje a gente tem contrato assinado com 12 fundos de investimento que estão o tempo inteiro olhando para essas startups que estão aqui, porque elas precisam de dinheiro, né? A startup, quando começa, normalmente vende o almoço para comprar a janta, então precisa de recurso financeiro. E esses eram pilares que eles colocaram lá e que a gente tem tentado fazer. E como gestores de comunidade, realmente ser esses animadores, né, de entender, conhecer todas as empresas. A gente é uma empresa muito grande, né, que vem aqui, normalmente as grandes empresas da região estão sempre nos visitando, e a gente proporciona isso para uma startup pequena que está aqui dentro para fazer a conexão, conhecer, né, trazer muitos eventos. Toda semana tem evento aqui nesse local, então para que as pessoas realmente se conectem e gerem negócio. Então acho que esses pilares são muito importantes
não é fácil de construir, ao longo de tempo, precisa de recursos, sustentabilidade financeira também é muito importante para esses ambientes, mas eu creio que são os principais pilares para o sucesso de um habitat de inovação. Certo. Então, na realidade, quando você fala, fica evidente que você pensa e que vocês fazem, né? O Rogério é a mesma coisa. Tem algumas coisas que são do próprio Habitat, que vai fazer, que vai realizar, e que são os seus trabalhos, né? A sua responsabilidade, mas além do trabalho, de oferecer um espaço físico como vocês oferecem, oferecer orientação, promover e trazer o mundo, né? Esses atores do ecossistema para dentro do Habitat de Inovação, também é uma responsabilidade do Habitat para fazer o conhecimento, para fazer as conexões circularem para poder gerar valor. É isso? Exato. Sim. Eu também, complementando, eu acho que eu gosto, eu sou super empolgado com o tema, mas eu acho que é super importante entender que um Habitat, eu não sou competidor do Rogério. A gente é colaborador, já tem termo de cooperação com o Tecpar, temos termo de cooperação com a FIEP, já tivemos projetos em conjunto, entender o teu papel, aquilo que você é bom e fazer essas conexões. Entender, vem alguém aqui, eu acho que o melhor lugar é lá com o Rogério. Acho que o melhor lugar é ali na FIEP, porque aquele ecossistema ele tem as conexões, ele está com uma estrutura melhor para essa temática, ou aqui está melhor para tal temática. E entender, hoje, aqui em Curitiba a gente trabalha com alguns atores, o Ágora Tech Park em Joinville, que fica dentro do Parque Perini, fantástico lugar, Inovabra, Cubo, Tecnopuc. Os desafios que acontecem aqui dentro, que as grandes empresas trazem para a gente joga isso para o mundo, para todos esses atores que são parceiros para divulgar. E o contrário é verdadeiro também. Então, isso é um ambiente colaborativo. Se a gente quiser ficar trancadinho na nossa sala, a coisa não funciona. Eu acho que você tocou num ponto fundamental da inovação e desse momento que a gente vive. Porque se antes, a inovação era algo construída, guardada as 7 chaves, num laboratório, hoje a complexidade dos desafios é tão alta, que não há como, financeiramente inclusive, ou em termos de conhecimento, você conseguir fazer uma solução exclusivamente ali fechada, lacrada, Claro que existem alguns projetos que sim, mas via de regra a colaboração é a palavra-chave para acontecer, E isso eu diria que ainda é uma lição a ser aprendida, É uma lição a ser aprendida pelas cidades, pelas pessoas também. Eu acho que a gente está passando aí por um momento de transformação das pessoas, das instituições e das próprias instituições de ensino, Estou aqui eu, o PET, conversando com a PUC, porque a gente precisa fazer um trabalho colaborativo. Essa cocriação leva a um lugar muito melhor do que a gente poderia chegar se a gente estivesse fazendo isso sozinho. E ecossistema é isso, O Habitat ecossistema precisa dessa conexão. Agora, pensando, você falou um pouquinho da questão tem momentos em que eu vou mandar lá para o Tecpar, porque o Tecpar tem uma característica. Então, existem vocações para os habitats. Conta um pouquinho da tua vocação, do Tecpar, de como é que vocês vocacionaram ali o trabalho de vocês. Então, historicamente, o Tecpar nasceu da veia da área de saúde, Então, o Tecpar desenvolvia pesquisas, antígenos e tal, principalmente para a parte de agronegócio lá, Era saúde animal, Mas a gente sabe que a saúde animal impacta na saúde humana também, diretamente. Então, eram desenvolvidos antígenos e outras soluções e levadas para o interior do estado. Então, isso na década de 40, alguma coisa assim. Então, foi um papel muito importante da instituição, para o desenvolvimento da pecuária, principalmente no estado. E de lá para cá, lógico, foi fundada a cidade industrial ali na década de 70, o Tecpar, junto com a JAICA, com o apoio da JAICA, a Agência Japonesa de Cooperação, fundou lá uma unidade para fazer desenvolvimento tecnológico e a prestação de serviços tecnológicos para as indústrias ali da região, que iriam se instalar na cidade industrial e se instalaram. Mas aquela veia de saúde ela sempre veio junto, então o Tecpar sempre
produzindo imunobiológicos, sempre tratando com projetos na área de saúde, na área de produção de imunobiológicos, né, de soluções para a saúde, não só soluções de medicamentos ou antígenos, mas também outros tipos de soluções são avaliados. E a gente porque o parque lá do Tecpar se configura também como um parque tecnológico, né? E ele é um parque tecnológico da saúde, então a nossa especialização, digamos, usando ali um Pareto, né, 80% da nossa especialização é saúde. Aí, lógico, os serviços tecnológicos também podem ter capacidade de atender a indústria de maneira geral. A nossa incubadora tecnológica, ela está voltada hoje para a área de saúde, mas também a gente sempre vê um empreendimento ou outro que a gente olha, puxa, esse empreendedor eu queria colocar aqui dentro porque ele tem potencial, ele tem motivação, ele tem tudo para dar certo. E você tem essa liberdade de trazer também e de identificar. Como é que funciona o processo de entrada? Então, são editais? São editais, porque o Tecpar é uma empresa ligada ao governo do estado, então a gente tem obrigação de ter a transparência ali de 100% dos nossos processos, né? Então, é sempre feita uma chamada pública e a chamada tem as suas regras, né? A que está vigente hoje é voltada para a área de saúde e tem algumas áreas ali que são interesse específico do Tecpar, né? E aí recebe, né, se for aprovado lá, recebe todo o apoio. Mas o ingresso é sempre por chamada pública. Mas nada impede, assim, lógico, de eventualmente a gente ter uma parceria com uma indústria, alguma coisa assim que tem uma necessidade específica que a gente possa fazer um processo de incubação para apoiar o desenvolvimento daquela empresa por meio de agregação de competência de startup ou de potencial de inovação de startup. Certo. E como que uma empresa ingressa na Hotmilk? Então, aqui no nosso ambiente, no nosso parque tecnológico, a empresa pode vir residente contanto que ela case com o propósito local. Então, o que a gente trabalha aqui? São empresas normalmente de base tecnológica, inovadoras, né, que não é um escritório de advocacia. Pode ser um escritório de advocacia estar aqui? Pode, se ele trabalhar com inovação. Pode ser de arquitetura? Pode. Se trabalhar com inovação não é o tradicional. Não então você não é um coworking, jamais foi, né? Não é um coworking puro, não. E também temos uma incubadora, né, e aceleradora de negócios aqui que a gente também traz um pipeline de empresas. A aceleração, esse ano a gente teve que botar em stand-by porque a gente está com tanto projeto de inovação aberta que a gente não tinha mais gente para tocar essa aceleração. A gente toca aceleração para as empresas, como o Rogério estava comentando, então a gente acaba acelerando sim, mas nas verticais que as empresas têm os seus desafios. E a incubadora que serve bastante à universidade, a todos, né, os estudantes que vêm da universidade. A gente tem muito programa de formação empreendedora na PUC. E eles acabam, depois do programa de formação, eles podem, né, gostei desse negócio de empreender, quero incubar e transformar essa ideia no negócio. E aí a gente tem o Evolution, que é essa incubadora, né, que nós temos aqui, que daí eles vêm e incubam um projeto por um ano e depois podem permanecer como residentes. Mas o que a gente pede da empresa que quer vir para cá é trabalhar com inovação e se relacionar de alguma maneira com a universidade, seja estagiários, projetos de pesquisa, né, todas as maneiras que existem de como usufruir desse ecossistema, porque querendo ou não a Hotmilk é um setor da PUC Paraná, então ele tem que ter essa ligação com a universidade. Que vem do propósito de vocês e que vem também de uma necessidade de um alinhamento, porque um sistema, né, e a inovação ela se alimenta de conhecimento, então importante essa conexão. Né? E é bem comum, assim, Adriana, as empresas que vêm para cá, normalmente se elas vêm para cá é porque elas já têm um interesse. Preciso de recursos humanos qualificados na área de inteligência artificial, preciso de recurso humano qualificado na área de manufatura 4.0. Ou aqui a gente tem empresas também da área de biotecnologia, voltada mais para a área animal e também agrícola. Preciso de gente da área de biotech. Então tem esses insumos, esses alunos que conseguem ser alimentados e que vão desde a graduação ao doutorado. Sim. Né, ao doutorado. Então a gente tem empresas, startups aqui que tem projeto de doutorado, pós-doc, trabalhando e gerando soluções para as empresas. E quando a gente fala de conhecimento, obviamente vem a importância, né, da educação fazendo a sua contribuição. Qual, Rogério, no teu entendimento, é o papel da educação nesse ecossistema, né, e nesse sistema regional de inovação, nessa rede de inovação? Olha, a educação para mim é 100% dentro da inovação, porque se você não tiver acesso ao conhecimento, à formação,
dificilmente você vai conseguir, lógico, o empreendedorismo, antigamente, se for lá na raiz, lá da pesquisa e tal, o acesso à informação, ao conhecimento era mais complicado. Mas mesmo assim, as pessoas que desenvolviam, os pesquisadores, né, os cientistas lá, eram conhecidos por estudar, por testar uma coisa aqui, não deu certo, testar de outro. Então eles iam testando e iam criando conhecimento ali, né, e registrando esse conhecimento. Então acho que a educação hoje em dia, não só a educação técnica, mas como o Fernando falou, a educação empreendedora, ela é fundamental, porque senão a gente vai ter excelentes técnicos, especialistas em algum tema, mas a gente não vai ter um empreendedor, que é aquele que vai pegar aquela especialidade ali e realmente transformar aquilo num produto, transformar num negócio, alguma coisa de fato que faça a diferença, que tem impacto na vida da sociedade, das pessoas. Então, na minha opinião, a educação é o principal, é a base ali, né? Todo mundo já sabe, né? Mas a educação é a base de tudo ali para que o resto se construa sobre os pilares da educação ali. Então, é fundamental. E você está falando da base, né, da educação, entregando isso, né, do ecossistema se alimentando da educação, né, e do hub, né, do habitat de inovação se alimentando da inovação e da educação. Como que a gente pode estabelecer, como é que você pensa que o habitat de inovação também pode se aproximar da educação? Olha, esses habitats como o da Hot Milk eu acho fantásticos, porque eles são extremamente ligados à academia, ao meio de formação ali, né, das competências. Então, eu sempre imagino assim, figurativamente, né, aquilo está fervilhando, está borbulhando de conhecimento no entorno ali, né, em volta. Então, essa conexão já é automática, né, acontece 100%. Agora, em outros habitats, por exemplo, o Tecpar tem uma dificuldade ali porque nós somos uma instituição de pesquisa e desenvolvimento ali, mas um instituto, né, de tecnologia, mas a gente não tem ali diretamente no Tecpar graduação, mestrado, doutorado, né? Então a gente depende de parcerias com universidades, com centros que tenham. Então essa ligação é extremamente importante para que esse conhecimento possa transitar na academia, né, onde a pesquisa científica é realizada, né, para que esse conhecimento possa sair da pesquisa científica e ir para a pesquisa tecnológica e aí se tornar em desenvolvimento. Então, esse link, né, é extremamente importante. O Tecpar ele está hoje ali na pesquisa tecnológica, né, mas com essa missão de transformar a ciência em tecnologia e daí em produto dali para frente. Muito bom. Fernando, você está numa instituição que, né, você está embebido aí, mas pensando um pouco, né, você está na Hot Milk, você é PUC também, agora extrapolando um pouquinho, né, para habitats de inovação que não são, né, que não são nativos em instituições de ensino, em universidades. Como que você, primeiro, né, a primeira pergunta, qual que é o papel da educação nesta rede de inovação? E depois, como que o habitat também pode se aproximar, né? Os habitats podem se aproximar da educação. Beleza, então assim, eu sou educador, sou professor, então já vou começar aqui dizendo que educação para mim é fundamental para que tudo isso aconteça. Hoje vocês olham os índices brasileiros e eu acho que assim, essa junção da educação com esses habitats ou com o mercado é essencial, porque você olha os índices brasileiros hoje de produção científica, Brasil 14º, 15º, 13º em produção de artigos científicos no mundo. Nossos índices de inovação, 62º, 65º, 70º, vamos muito mal em inovação. Patentes, normalmente dentro das universidades e não na indústria. Então a gente acaba que, como esse conhecimento acaba, essa conversa não acontece, o conhecimento não é transferido, não é gerado, né, valor para o conhecimento por meio das empresas, porque são elas que levam isso à sociedade, e a gente acaba sendo um país que não inova muito, é um mero adaptador ou copiador de coisas que acontecem no exterior. Então eu penso que essa relação da educação com o mercado é fundamental para que a inovação realmente de verdade aconteça, né? Não as cópias. Você pode ser muito bem sucedido copiando, não tem problema nenhum, né? Mas como país inovador, país que vai levar a inovação a outros países também, a gente acaba pecando muito porque essa relação não acontece. E os habitats, eu acho que devem muito
tentar buscar essa conexão. A gente vê atualmente as universidades tentando se abrir, buscando. A gente sabe que a conversa não é fácil, porque eles falam idiomas um pouquinho diferentes. A conversa não é fácil, mas testar, se abrir, o time das empresas é sempre muito mais rápido, porque pagar a conta é aquela, a operação do dia a dia, a vaquinha leiteira que tem que dar dinheiro e que precisa estar focado nisso. Mas olhar para o horizonte do futuro, que são esses recursos humanos que estão sendo qualificados dentro das universidades, e ver como poder apoiar e dizer para a universidade: gente, eu acho que hoje muita coisa que a gente ainda traz para dentro das universidades são coisas que talvez no futuro não vão ser tão relevantes assim. Muita coisa que é muito relevante para o futuro não estão sendo ensinadas dentro das universidades. Então é o mercado também poder, muitas universidades estão abrindo para ter conselhos de indústria, para ter essa escutativa que ambientes de inovação como esse começam a trazer. É um professor que começa a fazer um projetinho lá no TecPar e começa a entender um pouco mais de como realmente a minha pesquisa científica vira negócio, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem muitos elementos aí dentro, que ele vai começar a olhar diferente e vai dar até uma aula melhor. Ele vai começar a preparar melhor o estudante para o mercado. Então eu acho que é fundamental essa conexão, essas iniciativas desses habitats poderem apoiar para que esse movimento, que essas ondas aconteçam. E essa aproximação, que não é nenhuma aproximação, eu acho que a gente precisa ir além da aproximação, a gente precisa fazer a integração realmente, precisa ter projetos colaborativos, criar e co-criar, e à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai criando também isso que você disse, Fernando? A experiência. Um professor que está trabalhando num ambiente de inovação, em um projeto de inovação, quando ele vai para a sala de aula, a conversa muda completamente, E também, um habitat que vai e faz uma parceria, um trabalho, com uma instituição de ensino, com uma universidade, ou mesmo com uma escola, porque eu acho que a gente, quando pensa em educação na rede de inovação, a gente pensa sim no conhecimento que vem da universidade, que vem pelo ensino superior, mas a gente também tem conceitos, e tem competências que a gente precisa preparar no país de desenvolvimento de inovação, podem e devem ser desenvolvidas já ali desde a educação infantil, muitas vezes, do jeito que a gente conduz o trabalho dos estudantes, Então, eu agradeço muito a colaboração de vocês, a participação muito rica, duas experiências diferentes, mas muito integradas também ao que a gente tem feito aqui em Curitiba e na região metropolitana sobre inovação. Curitiba é um sistema de inovação pujante, que pode ser cada vez mais pujante, cada vez mais forte, à medida que a gente colocar os nossos atores, os atores do sistema, para conversarem, para se conectarem, para trabalharem juntos em prol da geração de prosperidade para a nossa cidade e para a nossa região. Eu agradeço muito a participação de vocês, essa conversa que mostra como a gente tem grandes competências aqui em Curitiba e na região metropolitana e que podem fazer um trabalho, já estão fazendo um trabalho em benefício da construção e do fortalecimento dessa rede de inovação da nossa cidade. Eu agradeço também a você que assistiu essa nossa entrevista e convido para que você continue acompanhando os conteúdos a respeito de inovação nas minhas redes sociais. Um abraço!